Olá, meus queridos! Estamos aqui no podcast Resgate a Sua Voz. Eu sou Esther Portela, estou dizendo sim para a vontade de Deus. Sim para um chamado que estava no coração dele e eu decidi me posicionar. Esse é o podcast Resgate a Sua Voz, um podcast onde eu vou estar recebendo muitos convidados que vão contar história para vocês de como que venceram seus medos, suas frustrações, suas dependências emocionais e soltar a sua voz no mundo. Então aqui você vai ver muitos artistas, muitas pessoas relevantes na nossa nação que vai estar contando histórias que vai impactar você, para fazer você se identificar e ver que você não está sozinho, que tem muita coisa boa para você viver nessa vida. Esse é o Resgate Sua Voz e eu quero que você fique até o final, porque coisas maravilhosas vão acontecer aqui, que a presença do Senhor já está nesse lugar. Bora lá, tenho convidados incríveis nessa manhã. Não estou sozinha, nada grande se faz sozinho. E é por isso que eu chamei pessoas incríveis, pessoas que estão na minha jornada de vida. Estou aqui com a Patrícia, nossa pastora querida, bailarina. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada por esse convite especial. Que bom, que alegria ter você aqui. Obrigada. Tenho também meu produtor, tecladista, guitarrista, violinista, tudo mais um pouco. Kesley, seja bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga. É um prazer estar aqui com você. Que bom, meu amigo. Que bom que você disse sim. Amém. Quantas horas dormiu hoje? Umas 3, eu acho. Olha isso, gente. Se deu. Tava numa vigília, irmão é do Eita, manto. glória. Fazia tempo que eu não participava de uma vigília, assim. Tá vendo? De verdade, meu coração queimou muito e quando a gente nasce pra fazer algo, é diferente, né? Glória a Deus. Eu acho que você não cansa de algo que você gosta de fazer. Isso. E o que eu gosto de fazer é estar na presença. Uau. Isso é Amém. propósito. Amém? Tenho aqui o meu querido Anderson do teclado. O cara é demais, no improviso, faz acontecer. Amém. Tudo bem, meu querido? Seja Graças a bem-vindo. Tudo certo, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, participando desse primeiro aqui de Santa Catarina, porque faz 3 anos que eu moro aqui, né? Então, agradeço aí pelo convite e bora lá. Se você tá ouvindo esse sotaque, você já sabe de onde que ele é, né? Mas bagurizes! Por isso que nós estamos aqui com chimarrão, porque a gente tá trazendo a nossa tradição, nossa cultura, por onde a gente for. Embora a gente, né, igual você, né, Kesley nasceu na Bahia, né? Não, eu nasci em São Paulo. Não, nasceu em São Paulo, mas tem um coração baiano. Aí hein? eu fui criado na Bahia até os anos Conta aí. 2000. Eu sou de 92, então nasci em Lençóis Paulista. Fui pra Bahia em 94, mais ou menos, e fiquei... Não, 94 não. Até 93. E aí eu fiquei lá até 2000. Eu lembro que na virada lá do milênio, vai acabar o mundo em 2000. Eu tava lá na Bahia. Aí depois eu fui pra São Paulo, Jundiaí, fiquei lá. Depois eu fui pra Peruíbe, ali perto de Santos. E aí depois de Peruíbe eu fui pra Lençóis Paulista de novo, minha cidade natal. Fiquei lá até casar, ganhei os 2 filhos lá. E aí eu fui pra Bauru, a cidade antes de eu vir pra cá. Faz 8 meses que eu tô aqui. Uau. Que bênção, né? Uhum. Pra você que tá assistindo, tenho certeza que você está igual a Nazaré, pensando, que idade será que tem esse ser humano? Você tem uma carinha de 18, mas a gente sabe que você confunde o inimigo, né, irmão? Estou aqui fazendo a minha parte. Que idade que tem sua filha mais velha mesmo? Tem 12. Olha aí, gente, 12 vocês já anos, a minha entenderam filha. que o irmão já é veterano. Eita Deus. Ai, gente, mas é bem assim mesmo. Todos nós temos uma história, né? E eu quero começar a ouvir um pouquinho de vocês. Vocês vão se apresentar, contar pro pessoal quem é vocês, para quem tá conhecendo hoje pela primeira vez. Podemos começar? Primeiras damas? Claro, vamos lá. Fale, Paty, conta pra nós. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso estar compartilhando a minha vida também com vocês, né? Isso é gratificante pra gente que já passa por uma jornada grande, né? Que tem muita história. Normalmente o pessoal fala que eu tenho 18. Mas, que bom isso, né? Isso é maravilhoso, né? Mas, enfim, gente, eu sou professora de dança, sou pastora, sou mãe, né? De 2 meninas incríveis que o Senhor me presenteou, né? Então, sou muito feliz por isso. E, graças a Deus, hoje eu estou morando pra cá, né? Em Santa Catarina, cheguei aqui. Vou contar um pouquinho para vocês, né? Foi uma jornada muito incrível.
A minha vida começou em São Paulo, né? Sou paulista, com muita honra. É, o time dos Muito, paulistas. não é verdade? Muita honra, né? Nós que moramos em São Paulo, nós temos uma jornada muito corrida, né? Nós sabemos disso. E a gente que somos paulistas, nós vemos com a nossa já descendência de lá, né? Pra cá. E chegamos aqui, a gente tá com outro ritmos, né? De dia a dia, no caso. E comecei a minha jornada, né? Muito nova, com 12 anos. Eu era dançarina, né? Dançarina de axé. Meu Deus, que história. Comecei com 12 anos de idade. Olha para vocês verem que o Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas, né? E 12 anos eu já comecei a dançar. A dança entrou na minha vida, assim, uma hora maravilhosa, onde que eu me descobri realmente quem eu era. Muito nova, mas ao mesmo tempo também você sabe que tinha algo muito mais do que aquilo, né? E aos 12 anos, resumindo, comecei a minha vida ali, 13, 14. Quando eu fiz 16 anos, não sei se vocês já ouviram falar do cantor Ovelha. Eu fui dançarina do Ovelha, né? Isso ao vivo aqui para vocês. Que isso, hein? Aham. É uma história muito incrível, porque fui fazer uma apresentação de um show e neste dia ele estava lá no evento, né? E aí ele olhou, tal, achou incrível as danças, assim, porque eu danço de tudo, eu danço jazz, eu danço balé, eu faço tudo um pouco que envolve a dança, a arte, que eu amo, né? E aí eu fui, né, recebi esse convite maravilhoso para dançar com a Ovelha, dancei com ele 1 ano, fiquei dançando para ele 1 ano, vários eventos, TV, vários projetos que nós fazemos juntos, né? E aí me descobriram um outro grupo de dança, né, dança pagode axé, e aí foi onde que eu comecei a crescer na minha área. Passando essa jornada de 4 anos, 6 anos, assim, diário, conheci o Senhor, né, na onde que ele me resgatou. Eu falo para vocês que eu não me arrependo de tudo que eu passei, porque para mim foi um propósito, uma experiência de vida, para que hoje eu possa contar um pouco da minha história. Uau. E eu tenho certeza que através da minha história, pessoas também possam ser alcançadas, né? E aí, resumindo, quando eu fiz 18 anos, eu me batizei, né, no Senhor. Conheci uma igreja maravilhosa, que é lá em São Paulo mesmo, lá na capital. Na onde eu conheci a pastora Alessandra, tive que mencionar o nome dela aqui, porque ela fez parte da minha vida, da minha história, na onde que eu descobri verdadeiramente o meu chamado, né? Aonde que Deus, ele me tirou do mundo para eu colocar na dança profética. E através da dança profética, eu realmente me descobri aonde que eu tinha que estar, Uau. que era na presença do Senhor. E dali por diante eu fui se jogando cada vez mais sobre a dança profética, né? Hoje eu dou várias aulas em vários locais, né? Tive a oportunidade de ir para o Paraná, morei 4 anos no Paraná, lá perto, próximo de Maringá, né? Uma cidade maravilhosa também com um propósito de dança. E aí só foi crescendo, né? Cada vez mais. E hoje eu estou aqui em Santa Catarina. Com essa jornada da dança também, continuando o mesmo propósito. É como eu vejo você falando e aquele título assim, a história continua. Bem isso, bem 3 isso. pontinhos. E tem chão eu vou ainda. falar uma coisa para vocês. Eu mencionei por algum momento da minha vida em desistir. Porque você passa por várias situações que você desanima, né? E muitas das vezes não é para desanimar, e sim para continuar. E aí, às vezes, você passa por algumas situações e você fala, não, eu não vou continuar. Só que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele te dá várias oportunidades para você continuar. Então, é para continuar, não é para parar, né? Deus sempre vai dar um Sempre dá, sempre dá. Deus sempre vai dar alguém, Sim. algo, uma situação, É maravilhoso. só para apontar que a gente precisa Isso. seguir o caminho. É verdade. Parabéns, que história Obrigada. linda. Vai vir mais Obrigada. coisa, vai vir mais pergunta, mas vamos lá. Kesley falou já um pouco sobre ele, já sabemos muita coisa, mas em resumo, conta um pouco para nós quem é você, quem é o Kesley hoje, você está como hoje? Conta para nós. Poxa, é legal essa pergunta, né? Como você se vê hoje, né? Isso. Porque a gente evolui, né, cada dia. E eu acho que Deus, ele começa a dar um direcionamento sobre o que você deve fazer, para onde você deve ir. E às vezes a vontade de Deus, ela não é a mesma que a nossa, né? A minha vontade era ser um guitarrista famoso, tocar para Deus e o mundo. Mas Deus sempre me disse que não era isso que ele tinha para mim. Eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, eu não me lembro de um momento da minha vida que eu não estivesse na igreja. Eu não me lembro de um momento da minha vida que eu não estivesse no altar.
Então, um dos processos da minha vida... Vou tentar resumir aqui. Uhum. Um dos processos da minha vida, na cidade de Bauru, eu fiquei 1 ano e meio. Né? Na verdade, eu fiquei 4 anos na igreja, no ministério. Só que eu tive um processo que eu nunca passei antes, que foi 1 ano e meio no banco. E, tipo, não era disciplina nada, era Deus me tratando. Deus me mostrando que eu poderia adorar quando eu não estivesse tocando. Uau. E pra mim foi muito difícil, porque eu cresci na igreja. Eu ficava enfiado no altar o tempo inteiro. Eu não sabia como era adorar, não estando no altar. E Deus, ele começa a mostrar, tipo, que ele tem coisas que a gente não imagina. Enfim, resumindo. Faço 33 anos amanhã. Oh, meu Deus. Deus. Pode cantar os parabéns já ou tá cedo? Já, só chama o violão, a gente já vai fazer um... E sou filho de pastor, como eu falei, né? Cresci na igreja, tive várias experiências assim dentro da igreja. Como eu falei, eu fui criado na Bahia e lá o mundo espiritual é muito mais sensível, assim, sabe? Eu nunca vivi, até hoje, com o meu tempo de vida, assim, nunca vivi coisas que eu vi lá quando criança. Tanto para coisas boas, tanto para presença de Deus manifestar assim de uma maneira sobrenatural, quanto para manifestação do inimigo. Eu já vi coisas assim que absurda. Se eu falar para alguém, talvez as pessoas não acreditem. Você como pastora, vocês como pastores, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, eu cresci vendo isso, né? E nunca me desviei do evangelho, nunca saí. Então eu não sou aquele cara que vai poder falar, poxa, quando eu sair da igreja, não, eu nunca vou poder dar esse testemunho, graças a Deus. Só que eu acho que Deus, ele te usa para curar pessoas naquilo que você foi machucado. Então, não é porque eu sou filho de pastor, não é porque eu cresci na igreja que a minha vida foi perfeita. Entende? Às vezes a minha luta, a minha dor era numa área que para outras pessoas era tipo, nunca teve esse problema. Então, por você ser filho de pastor, por você crescer na igreja, tem aquela cobrança. Olha lá o filho do pastor. Ela tá de bermuda? Não Misericórdia. pode errar, né? Não vai A pro gente céu. é Não visto. pode errar. Não, a gente é visto. Não pode jogar bola, Não não pode nada, meu Deus do céu. Eu Bola, não tinha visto, cara, eu mas- ouvia falar que bola era brinquedo do diabo, cara. Então, eu cresci Era ouvindo o olho isso. do diabo. A cabeça do diabo. Cabeça Cabeça do do diabo. diabo. Falava. Então, eu fui privado de muita coisa por ser filho de pastor. E assim, por muito tempo eu levei isso pro lado ruim. Poxa, ser crente é ruim, ser filho de pastor é horrível. Misericórdia. E desde novo, Deus já tinha falado que ele tinha um chamado pra mim em uma outra área. Assim, que era na música, mas, tipo, ele tinha um chamado pastoral. E eu jamais. Eu acho que Deus chama pessoas pra esse chamado, pessoas que não querem. Uhum. É bem isso. Ó, Deus tá falando aqui. Sério, é bem isso. Deus, ele chama pessoas que não Meu querem, Deus. que não tem o coração nisso. Porque ele sabe que se colocar uma pessoa que quer fazer aquilo, que tem o coração, o ego da pessoa vai lá em cima. Exato. Então ele pega essas pessoas que não querem, que se acham incapacitadas e que já foram feridas, talvez. Sim, Fala, você vai cuidar dessas pessoas. Você não vai cometer o erro que cometeram com Uau, vocês. é verdade. Uau. Então, e aí entra aquilo, né? Poxa, Deus, mas eu sou isso, eu sou tão pequeno. E aí, essa semana eu tava estudando e Deus, ele fala que... E eu pensando, né? Poxa, sempre tem alguém que foi pior do que a gente na Bíblia que Deus escolheu. Uhum. Sempre tem. Ah, mas eu sou pequeno. Deus escolheu Davi, que era o menor. Sim. Ah, mas eu sou pobre. Tem lá. Tem alguém que era mais pobre da casa dele, que a família dele era mais pobre que da família dele, da cidade. Tudo era mais pobre, era o pior. Então, Deus sempre escolheu alguém muito improvável. Muito aleatório, assim, e falou, você vai fazer. Então eu comecei a entender que o propósito de Deus, ele toma rumos assim que, tipo, não cabe a mim decidir se vai dar certo ou não. Eu só tenho que obedecer. E aí quando eu entendi isso, as coisas começaram a fluir pra mim na música. Que eu sou músico, produtor. E só que antes de ser isso, eu descobri que eu sou cristão. Eu descobri que eu obedeço a Deus. E aí entra tudo, né? Se eu tô na vontade de Deus, Deus começa a abrir portas pra mim. E aí portas com cantores, com artistas. E tipo, pra mim tanto faz hoje. Mas já foi o meu objetivo, tocar com fulano, ciclano. Hoje já não é mais. Hoje o meu objetivo é estar no centro da vontade de Uau, Deus. melhor lugar. E é difícil você falar, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. É verdade. E aí eu aprendi que é difícil você obedecer a Deus quando ele quer a mesma coisa que você tá querendo. Na verdade, eu quero a mesma coisa que, tipo, que é Deus, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhava lá em Bauru, eu trabalhava tocando na noite, né? Tocando secular e tal.
e apareceu uma proposta de emprego muito boa na cidade que eu era. Era uma proposta, assim, muito boa mesmo, ia resolver minha vida financeira. Aí eu falei, cara, e agora? Será que eu vou? No culto, Deus confirmou no meu coração que não era pra ir. Eu falei, pô, beleza, eu não vou, eu continuo aqui, tocando na noite e tal. Na mesma hora Deus veio e falou, você também não vai tocar na noite. Aí eu falei, não é possível, a conta não fecha, porque eu não tinha como ganhar dinheiro. 2 crianças, aluguel e tal. E aí Deus falou, você veio pra cá pra mim cuidar de você, pra eu prover na sua vida. Então eu falei, cara, eu vou obedecer. E assim, foi um momento muito difícil agora, mandando um beijo pra minha esposa. Ser esposa de músico não é fácil. Não é fácil, a gente tá numa vida meio corrida aqui, mas ela teve uma resistência assim, mas na hora eu falei, ó, eu vou orar e o Deus que falou comigo vai falar com você. Esther, no outro dia ela acordou assim, ó, eu acredito no que você tá falando, vamos viver isso. Uau. E assim, era impossível dar certo, tá? Eu tinha parado com todos os meus trabalhos, não tinha como vir dinheiro, não tinha como, mas Deus falou que ele ia cuidar. E foi a melhor época da minha vida, assim, quando eu Glória realmente a decidi Deus. abrir mão do meu salário, que era muito bom tocando, eu tocava e fazia produção de várias bandas, assim, então, tipo, eu tava ganhando bem. E foi a época que eu mais tava ganhando bem que Deus falou, ó, agora chega, agora é meu, agora você é pra mim. Uau. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer. Uau. É quando a gente é marcado, a gente é marcado. Não adianta. adianta patinar, É. teimar. Não adianta. Todos são chamados, eu costumo dizer, né? As escrituras falam, todos são chamados. Mas o poucos são escolhidos, poucos escolhem ser É. escolhidos. Nós estamos escolhendo ser escolhido todos os dias. Quando Sim. a gente renuncia, quando a gente... É muito incrível, eu também sou filha de pastor, então o nosso caso a gente escolheu a liberdade. E o que é o acesso da liberdade? É a gente saber que pode sair, fazer acontecer lá fora, mas a gente escolhe estar com ele. Isso é a maior liberdade que um ser humano pode ter. Que ele saber onde que coloca os pés. Ele pode até entrar em alguns lugares contaminados, mas ele não é contaminado, ele é que transforma. Sim. Então, quando a gente entra nessa mentalidade, maturidade de que nós somos transformadores de ambiente... Meu Deus, aí Deus vai nos avançando os degraus, porque tem coisas, eu tava falando isso essa semana com uma amiga, a gente tinha alguns projetos e a gente abriu um monte de coisa, a gente foi ver sala, fomos abrir e sonhando, só que o coração era bom, a motivação era boa, a gente alcançava a visão daquilo que a gente queria, igual José tinha um sonho, e ele contou, ele já enxergava o que ia acontecer. Mas o processo é a maturidade. Então, nós não tínhamos mentalidade para alcançar aquilo. E quando a gente encara o processo, que é o seu processo, seu processo, a gente começa a ampliar a nossa mentalidade para chegar nesse lugar. E é bem claro, ouvindo a história de vocês, que isso está continuando. Sim. Que tudo que você passou, Kesley, foi para ampliar a mente, para você ter um poder e uma autoridade para tirar muito filho de pastor, para tirar muitos músicos que acham que vão ganhar, e vão realmente vão ganhar muito mais dinheiro lá fora, mas que é perder, igual aquela música do Felipe, né? Tudo é perca se eu não tenho a ti. Sim. Então, você tá entrando nesse lugar. E então, quanto mais a gente vai renunciando, mais Deus vai derramando autoridade para que a gente prove para as pessoas. Nós precisamos ser referência, gente. Se nós não ser referência na nossa área, o diabo vai levantar. Levanta. É verdade. Se eu não me posicionar, aquela cantora famosa que você já pensou aí, sabe aquela? Aquela que vai até o chão, que fala palavrão na música, aquela vai se posicionar, ela vai dar a vida, ela vai vender a alma dela pro diabo, ela vai fazer, ela não vai dormir, ela não vai comer se precisar. Ela vai fazer acontecer para conseguir fazer a vontade do Deus que ela serve. E aí, por que eu vou ficar... Ai, se for da tua vontade, me dá um sinal. Não, eu sou o sinal de Deus nessa terra. Eu sou o maior sinal, porque estou viva, porque Ele deu o Filho para morrer por mim. Então, eu vou até o último dia
Mostrar para as pessoas que é possível, que o céu existe. Enquanto elas não for pro céu, nós vamos provar que o céu existe. Através do nosso som, da nossa arte. E bora! Bora que eu quero É ouvir o isso. Anderson agora! Andy, conta pra nós quem é você, meu amigo. Bom, então, eu me chamo Anderson, né? Tenho 36 anos, natural de Guaíba, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, né? Sou casado há 14 anos, com a nega mais linda, né? Eita! Beijo pra ela, Larissa. Lari vai vir aqui Vai, ainda. Lari vai. cantorona, gente. Vocês têm que ver. Então, vou contar também um pouquinho aqui, resumir, né? Vou chegar até onde ele chegou ali no ponto. Interessante é que cada um tem uma história e isso é uma experiência que a gente vai adquirindo conforme o Sim. tempo, né? Com pessoas que a gente vai se envolvendo, vai conhecendo. Então, vamos lá. Eu sou cristão desde criança, né? Eu perdi minha mãe muito novo, né? Eu tive uma madrasta que me cuidou, que eu chamo ela de mãe. Meu pai é professor de música lá na cidade de Guaíba. Então, se chegar lá e perguntar pelo Jorginho, todo mundo da cidade legal, conhece ele, legal. né? Uhum. Então, que nem a gente fala, o filho de peixe, peixinho é, né? Então, eu fui baixista já, hoje Ó. toco teclado. Legal. Toquei bastante tempo no Coral Jovem Mensageiros da Paz, que era um coral bem conceituado lá na cidade. Nós viajávamos bastante também lá no estado. E a gente veio vindo. Então, me batizei ali em 2002 para entrar no coral, né? Na verdade. Eu fui o músico mais novo que entrei no coral, né? Porque o primo da Larissa, ele tinha saído, ele era baixista também. E então eu assumi o lugar dele. Era uma responsabilidade, porque o cara manda muito no baixo, né? O Lucas, o nome dele. Cara demais. E aí ele acabou saindo, né? Não da igreja, mas ele acabou não podendo, que teve alguns problemas. Daí a gente assumiu o lugar dele. Então a gente foi indo e tal. Só que eu queria além daquilo ali, né? Tipo assim, que nem o mano aqui é filho de pastor. Eu não sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, né? Hoje meu avô já descansa. Mas ele sempre orava por mim, né? E falava, filho, eu não quero nunca que tu saia da igreja, né? Mas a gente tem aquele tempo, assim, pelo menos a gente que é mais vamos dizer assim, da periferia, pelo menos, né? A gente começa a seguir um caminho errado. Não me envolvi com drogas, graças a Deus, isso não, né? Mas digo assim, de se afastar um pouco, né? Então, o que que acontece? No curso, a gente começa a conhecer pessoas. Tá fazendo contato aqui, contato ali, daí o cara, tu é músico da igreja? Eu sou, pô. Daí eu já tava aprendendo a tocar teclado. E eu tive uma oportunidade uma vez, né? O Negão Ismael, que é um brother nosso, amigão meu desde criança, ele era baixista do Papas da Língua, que é lá de Porto Alegre, uma banda bem famosa, né? Acho que no Brasil também são famosos. E aí ele me chamou, ô Negão, seguinte, tem uma gig top pra nós tocar. Abertura do show do Armandinho em Caxias do Sul, no Master Hall Café, que é uma casa noturna que tem lá. E eu falei, então bora. Manda as músicas lá que eu vou tirar. Beleza, reguezão, pegando ali, né? Vamos lá. Ensaiamos tudo certo. Compraram as passagens pra mim e tal. Aí perguntei pra Larissa se ela queria. Não, vai lá, que é o teu trabalho e tal. Ela sempre me apoiou nessa parte, né? Legal. Mas a gente tinha um pouco aquele problema com a igreja, né? Então por isso que a gente acabou meio que... Na verdade eu tinha... Não saí totalmente, mas tinha aquele pé na igreja e o pé na rua. Crente Raimundo, Né? né? Tipo isso, né? Crente Raimundo, pé na O crente igreja, Raimundo. o pé na igreja, o pé no mundo. Tipo isso aí. Porque eu queria além, né? Eu já era o tipo que a gente falou. Eu queria tocar, mas eu queria tocar tanto pro secular quanto pro gospel. Eu queria ser assim, né? Então, o que é o interessante quando eu vejo assim as histórias e escuto cada um, né, um pouquinho. Eu fui lá, fiz todo o processo, ensaiamos. Chegou no dia, o Ismael falou assim, cara, não sei o que aconteceu, mas Meu a casa Tudo errado. não dá, deu tudo errado. E o cara, mas já tá... Deus. Eu disse, cara, deixei de pegar um evento pra Ai, tocar meu contigo, a gente, Deus. né? Daí Jonas ele da falou banda. assim, O Jonas da banda. Eita, cara. O negócio faliu, o negócio. aí eu pensei assim, pô, cara, o que aconteceu, Ai, né? cara. Não sei, cara, cancelaram o show, tá, beleza. Aí fui, fechei uma outra barca e tal. E nisso daí, tá, fui tocar num evento da igreja. A primeira vez que eu saí assim pra tocar da Assembleia foi quando eu conheci o pessoal da Batista Betel, né? Aí o pessoal lá, eles eram músicos profissionais mesmo. Tanto que eles eram pagos pela igreja, mas eles tocavam na noite. Então eu comecei a ter muitos contatos lá. Só que lá no sul, forte é bailão, né? Né? Tá aquelas bandinhas que tem, né? Sim. Tan, 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 tan. Então eu comecei a tocar com algum pessoal lá.
Toquei com o pessoal, ganhava por hora. Cara, eu olhei assim, nossa, tô ganhando, cara, bem pra caramba, né? Milhões, né? Nossa, daí tava bem, né? Aí chegou uma época que a gente teve um sustinho meio grande, assim, sabe? Teve um susto bem grande, então eu comecei a pensar assim, não, vou orar, né? A Larissa sempre falava assim pra mim, eu nunca vou te proibir de tu tocar, mas tu tem que consultar Deus onde tu tá pisando, Ô, Glória. né? Mulher de Aí eu falei assim, visão. não, nega, tá tudo certo. Falava, não, tá tudo certo. Então tá, depois não disse que eu não te avisei. Aí uma vez ela teve um sonho comigo, né? E ela me contou, daí eu comecei, não, então para aí um pouquinho. Eu vou ir na igreja, vou orar, e eu buscava, pô, Deus, fala comigo e tal. O temor, né? Tava ali É. aquele temor. Porque começou a dar né, a gente sente, né? Aquela Sim. palpitação. A gente sente, tipo assim, sai daí, que daí vai outro lugar. É. Porque começou há um tempo. Mas É quando a gente verdade. é mais novo, a gente começa, né? Não, vou fazer Uhum. tal. Então, o que aconteceu? Nesse dia aí, eu me lembro que eu fui numa agenda com a Larissa e a Melissa, que elas cantam de dupla, né? Que é minha esposa e minha cunhada. A gente tava numa igreja e o pastor que tava pregando lá, um cara nunca me viu na vida. O cara chegou e começou a falar a minha história, né? O que aconteceu? Ah, ambulância, correu, mas eu não tava entendendo o que era. Aí ele chegou ao consenso que ele falou assim, mano, sabe por quê que não deu certo aquilo que tu ia fazer? Daí eu pensei, o que era, né? Aquele show que tu ia tocar. Nossa. Aí eu falei, não pode. Não é possível. Não era. Deus sabe o que é, cara. Deus, ele pega, ele tem uma coisa contigo que é assim, o que ele deu pra ti é pra te fazer pra ele, Eita, não pra te fazer Pega o pro código diabo. aí, Ele ó. falou assim, meu Deus. Toma. né? posse. Pega. Porque a gente tem aquele negócio assim, não, eu quero tocar e ganhar dinheiro. Esse negócio do músico, ele é assim, né? É verdade, Não adianta, é. O músico, ele é. A gente é músico, a gente quer viver da música. Vaidade, né? É. Vaidade. Não, o Né? músico não tem isso. Não. Que não. O músico cristão, não. Ego, né? Ego, não. Mas Quem não é sou só na eu? parte Cristão que do mais tem, músico, cara. tá? Da parte da dança é a mesma coisa. É. É a mesma Arte, visão. é. Toda Acho que é a parte, visão artística, tudo que né? envolve Artística. arte é isso. Isso. Tudo. Então, tudo. quando o irmão falou aquilo lá, eu pensei, eu comecei a chorar, né? Aham. Comecei a chorar, assim. Aí eu pensei assim, eu vou resumir aqui para não depois, né, vai ter as perguntas. Eu pensei assim, beleza, Deus, então já que tu não quer, eu não sou aquele cara de orar assim, Senhor, meu Deus e Pai amado. Não, eu não sou de orar, eu falo com Deus como se eu estivesse falando com uma pessoa, né, porque eu acho que a gente tem que ser, Deus, ele vê a sinceridade da gente. Então, às vezes tu vai ali, Altíssimo, Soberano, né, que nem os Tu primórdios. que está Não, acima das galáxias. eu oro assim, eu falei, Deus. Eu cheguei e falei assim, Bah, Deus é bom. Deus. Não, daí É. muita intimidade, tá? Não, eu acho que assim, Chega cara. ó, bah, Deus. E eu tô com o barril do Meu lado aqui, Deus. bah, Deus. Barril do lado, amiga. Não, eu penso assim. Gente, jarra, agora barril. Eu não. Mano, escolheu uma Jarra, verdade. Foi jarra, foi Não, jarra. porque ele tá desde o começo. Eu Já errei, começou. eu errei. Meu Era barril, era jarra. Já. barril. Não, é que eu acho que assim. Sentiu Ó, Chaves agora. não, como a gente é filho de Deus, cara, a gente tem que se sentir à vontade com o nosso pai, Sim, entendeu? é Sim. verdade. Então, assim, cara, eu falo com Deus assim, pô, Deus, tu não deixou eu tocar lá por quê? Né? Aí um dia Deus me deu um sonho. E aí eu comecei a ver as coisas diferentes. Nesse meio tempo aí, eu comecei a fazer um curso daí. Só que as portas começaram a se abrir diferente, porque assim, eu comecei a trabalhar com sonorização, né? Eu ganhava muito bem depois numa empresa que eu fui trabalhar daqui de Santa Catarina, e só que eu viajava muito, né? Montando elevador e tal. Aí deu uma crise ali em 2014, por ali, eu fiquei até 2018 sem trabalhar de carteira assinada. Então eu pensei assim, bom, a Larissa falou pra mim, trabalha com o que tu sabe. O que tu sabe fazer? Tocar? Não, pensa bem. Pensa bem. Aí eu comecei a dar aula. Aham. Aí eu postei lá no Facebook, porque ainda não tinha o Instagram, né? Eu sou da época do Orkut, né? Não sei. É. Né? Ah, não. Que Deixa isso? assim, né? Eu não Deixa sei assim, né? o que é. Deixa assim, né? Mas no Orkut que não tinha voltasse isso, né? O que é Eu poderia isso ficar aí? quieto, mas eu conheço. No Orkut não tinha isso aí, né? MSN. MSN, torpedo. É. Não, torpedo. Torpedo. Não, Tem, Esther, tem tantas Bah. fotos que eu queria resgatar do Orkut. Meu Deus, é legal, né? MSN. Jesus. Não, aí eu comecei a divulgar ali, né, que ia dar aula. E assim, que nem eu sempre falo para eles, não, eu não sou ninguém. Eles falam, não, tu é alguém sim, né?
Mas lá na cidade, assim, e na capital mesmo, até bastante parte do estado, bastante gente me conhece, assim, sabe? Então eu comecei a divulgar e a galera começou a me ajudar na divulgação. Quando eu fui ver, eu tava com 15 igrejas. Cada uma com 15, 20 alunos. Uau. E aquilo ali me sustentou Uau, olha até como 2018. Deus abriu essa oportunidade. Então, duas coisas. Aí eu comecei a fazer um curso de masterização, sonorização, que é uma coisa que eu sempre gostei, porque eu sempre fui de conjunto e meu pai sempre teve equipamento, né? Uau. E eu começava, né? Então aí eu comecei a investir. Eu vi que tava dando um troco bom, aí comprei uma mesa da Yamaha MG 206 Ah, pra é top. botar. Show, hein? E comecei a comprar uns PA e tal, e comecei a trabalhar com sonorização. Então, comecei a botar uma festa de um aninho, né? Daí eu me lembro que o cara era meu amigo, falei, não, vou te cobrar 200 pila, né? Pra ele, assim. Aí daquilo ali o pessoal começou, tu coloca som e tal. Até que chegou, eu quero contar aqui rapidinho. Interessante que chegou uma pessoa lá, que ele é muito meu amigo. Ele falou assim, negão, seguinte, lá em Porto Alegre tem uma banda que se chama Nova Estima, é uma banda de pagode, já cantaram The Voice, os caras são bons também. E eles iam estar nesse evento, só que era numa quadra de escola de samba. Aí eu pensei, não sei se eu vou colocar, né? Né? Daí geralmente, né, escola de samba, a gente sabe, né? Vamos falar. Porque, né? Porque... Então, tipo assim, né? Pontinhos. Então, tipo assim, só que eu conhecia todo o pessoal, né, da escola de samba. Então, não, negão, vamos lá, bota som. Daí os caras, eu fiz um orçamento pra não pegar o evento. Pra não pegar. Porque os caras viram ali, e como a gente é músico, a gente tem, né, uma noção de frequência, as coisas assim, né? Mas no fim os caras pegaram. Daí eu falei com a Larissa, o que tu acha, nego? Aí o nego falou assim, olha, se é da vontade de Deus, ele vai deixar. E realmente isso aí aconteceu, sabe? Mas o interessante é que chegou lá, por isso que eu digo, a gente tem que cuidar do nosso nome, né? Quando eu cheguei lá pra trabalho, os caras falaram assim, negão, o que tu tá fazendo aqui? O cara da Assembleia de Deus aqui da quadra da escola. Meu Deus, você tá no caminho errado? Tem algo errado aí. A pessoa já começa... Não, aí eu falei assim, não, cara, eu tô a trabalho e tal, né? Expliquei pra ele. E a gente começou a trabalhar naquilo ali. Então eu comecei a botar esses eventos. Então foi 2 sustentos que eu tive, que Deus me abriu a oportunidade. Foi pra dar aula e foi pra botar som. Então o que eu entendi nisso daí? Que Deus, ele me deu o dom e o talento de tocar o teclado, mesmo pra tocar pra ele, no gospel, né? E o que eu tenho de conhecimento hoje, que é sobre dar aula e masterização, é um trabalho à parte. Que Deus ele me oportunizou, sabe? Aí então eu trabalhei bastante tempo com isso. Só que chegou uma hora que eu tive que parar, porque daí, né, já começou a ficar mais pesado, porque daí tu tinha que ficar madrugada toda acordado, todo aquele negócio. Então, aí começou a cansar, né? Daí a gente acabou voltando a trabalhar de novo, né, na parte de CLT, mesmo assim dando aula, né? E Deus tem abençoado a gente, sim, sabe? E a história continua. Isso. Então é mais ou menos assim, né? Então... Incrível. É muito importante a gente entender que são as fases. E Deus ele vai derramando por isso que pode perguntar, se vocês ouvirem depois o podcast, vocês vão ver que eu perguntei quem é você e você está como hoje. Nossa. Porque o estar hoje, a nossa posição de hoje, de agora, é uma forma, às vezes, de a gente poder sustentar a nossa casa, de a gente poder fazer algumas coisas, se equipar, comprar algum curso, comprar algum equipamento. Aí Deus derrama aquele dinheiro, aquela provisão, já pensando na visão dele. É sobre ele. Então, hoje nós estamos aqui, daqui 10 anos a gente vai assistir esse podcast, vai saber em qual nação a gente vai estar, nossos filhos, teus futuros filhos, né, amigo? Cara, o que será que vai acontecer? Hoje nós estamos nessa posição, contando uma história que está sendo relevante, ela está sendo escrita e tudo vai depender dos nossos próximos, das nossas próximas conexões, nossas amizades, as mesas que a gente vai sentar, dos lugares e da nossa disposição. Porque a graça de Deus, a salvação é gratuita. Já fala o nome, é graça. Verdade. Mas o reino de Deus vai custar tudo o que a gente tem, que é o não dormir,
é o acordar cedo, é o dormir tarde, é às vezes tu vai ter que tocar, tu não sabe se vai ganhar oferta ou não, você que é a própria oferta, você vai lá, é você dançar, às vezes não tá com a roupa que você queria, Exato. ou igual agora foi essa semana, de repente Foi. brota um milagre, a roupa que ela viu, Meu Deus, recebeu, foi incrível. é viver Foi por incrível. fé, porque nós, vocês estão todos, eu fiz questão de chamar vocês porque eu sei que o que nos une é o que a gente carrega. A gente tem uma essência em comum e os nossos caminhos se cruzaram. E nós estamos indo para o mesmo lugar, daqui uns anos, de repente, a gente não vai ter tanta conexão, mas, cara, a gente deixou no coração um do outro aquela mensagem. Eu também saí Sim. de lá, eu também tô fazendo dar certo as coisas. E é sobre isso. Quando a gente tem os nossos dons, nossos talentos, às vezes a gente vai entrando nesses questionamentos de será que eu vou pra lá, vou pra cá? Porque a gente não tá com as pessoas certas. Eu falei isso pra uma aluna essa semana, a gente esteve aqui gravando. E gravando clipes, né? Estávamos nós aqui e foi a primeira vez de alguns. Eu olhei para aquela aluna e eu falei assim, aluna, você não precisa ser a melhor. Ela ficou, mas você precisa dar o seu melhor. Tem diferença. Porque às vezes a gente carrega um jugo que nós temos que ser o melhor. Temos que ser o melhor. E a gente vai se frustrar, porque, na verdade, tem gente melhor que a gente. Sim. Tem gente que tu olha, meu Deus, aí a gente demora pra começar a lançar um curso, demora pra lançar um clipe, demora pra poder dar aula. Eu, por exemplo, tive uma luta muito grande em começar a ser professora, porque eu achava que eu não estava pronta. Então, quando a gente troca essa frase, não, eu não sou melhor, mas eu vou dar o meu melhor, é diferente, porque o meu melhor de hoje foi tudo que eu tinha hoje pra dar, Anderson. Foi tudo que eu tinha pra dar hoje, Paty, Kesley. Mas na semana que vem, eu já posso dar mais do que o melhor de hoje. Verdade. O nosso podcast hoje é o nosso primeiro. Sim. Hoje a gente tá aqui aprendendo e crescendo junto, eu principalmente. Daqui uns anos já tá totalmente diferente. Então, isso é uma frase, é um código que eu quero liberar para sua vida. Dê o seu melhor. Na excelência não há arrependimento. Você dando o seu melhor, você não vai ficar naquela frustração. Ai, mas eu poderia ter feito. Não, porque o nosso Deus, ele é tão perfeito que ele cria o mundo em 6 dias. Ele olha para toda a criação. Né, em 7 dias ele olha, ele descansa, né, no 7º dia. Quando ele entra nesse período de descanso e de desfrute, ele contempla e diz, uau, o que eu fiz foi muito bom. Quando nós músicos, bailarinos, todas as pessoas de arte, quem grava vídeo, tá, Ragnar, quem fotografa, toda pessoa da arte que dá o seu melhor, ela tem que ter esse momento da contemplação, que é o que você se ouvir, você vê o que tu fez, dizer, uau, foi bom, era o que eu tinha para dar, foi o meu resultado, glória a Deus, descansa, desfruta, celebra com a tua conquista, depois, bora pra frente, próximo nível vai ser melhor ainda, essa é a natureza do nosso Deus, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você possa ser cada dia mais a natureza do Deus vivo, e eu quero que você deixe uma mensagem também, vocês três, para as pessoas rapidamente, e enquanto a Paty deixa a mensagem dela, você pode pegar seu violão lá pra gente encerrar com um sonzinho legal? Lógico, aproveitando, Esther, que você disse isso, né? Só um gancho rapidinho. É muito importante, né? Eu sempre falo para meus alunos. Eu acabei não falando, mas eu dou aula. Eu tenho um curso online já. Tenho vários projetos rolando aí. Então, vale a pena acompanhar, porque é tanta coisa que não dá nem tempo de falar. Isso, na hora que vocês fazerem o encerramento, já fala do teu Top. negócio, Sim, deixa show. o teu convite, o teu Instagram, Top. a gente vai estar disponibilizando o Fechou. Insta, para as pessoas entenderem um pouquinho o trabalho de vocês depois lá pelo Insta. Isso. Você falou da excelência. Quando a gente faz com excelência, a gente não tem arrependimento. Isso é real. Porque eu olho meus vídeos tocando, tipo, 15 anos atrás, e não tá legal eu olhando hoje. Mas na época era tudo que eu tinha. Isso. E eu falo, cara, tá legal. Tá tudo errado, as notas tá fora, o bend tá errado. Mas tá legal, porque era o meu máximo na época, sabe? Isso. Então eu incentivo meus alunos a eles se filmarem, eles se verem tocando. Eles vão descobrir onde eles podem melhorar. E também eles vão enxergar essa evolução. Porque é muito difícil a gente ver a evolução na gente mesmo. É mais fácil outra pessoa ver. Agora, a gente não vê a evolução, assim, de uma maneira mais rápida. A gente consegue ver a longo prazo.
Pô, 10 anos, eu evoluí isso. Mas em um mês eu não consigo ver. Mas eu consigo ver a evolução de um aluno em um mês. Você consegue. Isso. Você consegue. Sim. Você consegue. Agora, pra ele ver, ele tem que se filmar. Então eu sempre incentivo, cara, filma, grava você tocando. Veja, pô, você toca na igreja, assiste a live, você vai ver onde você precisa melhorar e amanhã você vai ver se você está fazendo com excelência ou não. Isso é Show. importante. Show. Uau. É esse meu Legal, adendo. legal. Muito bom, muito obrigada. Gente, que papo gostoso, que bênção. A gente poderia ficar aqui por mais tempo ainda batendo esse Sim. papo, mas a hora passou correndo. Voando, Foi né? muito bom conhecer vocês. E a gente pode ter mais desses encontros, né? Por Instagram, lá na Escola Louve. Tem muito projeto vindo aí, é o Café com Música. Temos movimentos para acontecer e com certeza vocês vão estar por lá, a gente vai fazer parte. Patrícia, vamos encerrar. Conta um Vamos. pouco do teu trabalho, convida as pessoas para Vamos te lá. acompanhar e declara uma palavra aí Com pro pessoal. certeza, com certeza. Vamos lá. Agora, né, eu tô numa nova fase da minha vida, né? Estou muito feliz porque eu conheci essa pessoa incrível, né? Que fez uma diferença imensa na minha vida. Desde quando eu cheguei aqui, né, em Santa Catarina, tive vários obstáculos na minha vida, e é sobre isso, né? A gente passa por vários obstáculos, mas o que nos compete é a gente não desistir, não olhar para trás. Porque muitas das vezes você olha, caramba, não era para mim estar aqui. E não, era para estar aqui. Então, assim, essas as oportunidades que a vida nos dá. Eu estava até conversando com a minha irmã ontem sobre isso. Porque muitas das vezes a gente passa por situações e a gente não deixa que aquela situação deixe acontecer algo sobre nós. No caso, os projetos. Né? E esse projeto, eles são bloqueados por causa das nossas atitudes, aquilo que você falou, renúncia, que a gente precisa renunciar, né? Tudo aquilo que nos prendeu lá atrás para a gente começar um novo ciclo hoje, né? E eu consegui encerrar o ciclo. Na verdade, eu passei por situações, como eu já mencionei, vou repetir, e isso me bloqueava de acontecer algo sobre a minha vida. E estava me bloqueando. Então, eu falei ontem, conversei com a minha irmã sobre isso, inclusive ela vai até assistir, né, esse podcast. Oi, maravilhosa irmã, amo vocês. Minha família também, amo vocês. Sou grata ao meu pai também, que ele é uma pessoa incrível. Hoje eu sou o que eu sou pelo meu pai, pela minha mãe. E concluindo, eu estava conversando com ela referente a gente ter coragem. Você ter a oportunidade, eu peço direção para Deus e o Senhor me respondeu. Ele já te deu a resposta. Só que basta você ter o quê? Ação. Isso A aí. gente quer esperar a resposta de Deus, mas a gente quer ficar estacionada. E não é sobre isso, a gente tem que ter ação. O Senhor deu a resposta, então ok. Senhor, obrigada. A resposta está aqui, agora eu preciso agir. É ação. Então é a ação que vai fazer a diferença sobre a tua vida. Age. O Senhor te deu a resposta, então age. Agora é com você. Pra cima. Uau. Uau! E aí, me conta do seu projeto. Vamos lá. Gente, estamos com um projeto novo agora, né? Música Tô querendo... assim, ó. Música de dance querendo agora, Kesley. Dance. Como eu falei, sou professora de dança, né? E essa pessoa que ela desbloqueou algo sobre a minha cabeça, que, como eu falei, dá coragem da ação, né, Esther? E estava aqui esse projeto, né? E graças a Deus ele já saiu da mente, agora vai pra prática, né? E vai pra prática. Vai pra prática. E eu quero convidar vocês, nós vamos começar um novo projeto, tá? Do Hit Gospel Dance, tá? É onde que nós vamos trabalhar com pessoas precisando desbloquear o corpo, desbloquear a mente, pessoas às vezes que passam por depressão. Eu não quero ir pra academia, mas vocês vão estar lá juntamente com a gente, trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso corpo, vai ser incrível. Provavelmente até dezembro aí já tá com o projeto já em ativa, né, Esther? Ativa. Com certeza. E vai ser muito bom, tá? Eu quero convidar cada um de vocês para fazer parte deste projeto. Logo mais lançaremos aí, né? Com certeza. O folder para convidar vocês, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Esse projeto, Esther, eu tava raciocinando, né? Estudando em casa. E a gente vai fazer no ar livre, tá? Então a gente vai trabalhar a mente, vai trabalhar o corpo. E vai ser uma coisa bem gostosa que vai ser através de música gospel, né? Onde que nós fomos chamados, né? E é sobre isso. Uau, que lindo! Olha aí, coisa boa, né? Projetos novos nascendo. Parabéns, é só o começo. Vamos lá, vou deixar o Anderson encerrado e encerramos com você e dá-lhe música depois. Anderson, quais são suas considerações finais? Você pode olhar para aquela câmera lá, deixar um recadinho pro povo. Conta também o que você está oferecendo de trabalho, hoje como professor, né? Não sei se você já tá atuando como professor. Sim. Então, dá-lhe.
Ela fala aí de você um pouco. Bom, falando ali das considerações ali, a primeira palavra assim que eu quero falar assim para você que vai olhar, primeira coisa, prepare-se, estude e foque. Eu quero tocar, eu quero tocar no grupo de louvor do Ministério da Igreja, ou tocar pro fulano. Se prepare que uma hora isso aí vai acontecer. Foi assim que aconteceu comigo, né? Então, eu nunca achei que eu iria acompanhar alguns artistas. Eu já tive a honra de acompanhar. O primeiro artista que eu pude acompanhar foi o Melk Vilar, que é da Jet. Já acompanhei a Kailane Frauches, a Ana Clara. Agora, por último, foi o Lucão Carvalho. Nunca imaginei, mas eu estava lá me preparando para isso. Então, a primeira coisa, estude, foca, que o negócio vai dar ali. Eu trabalho hoje em 2 escolas hoje de música. Eu trabalho na Música na Brava, que é ali em Itajaí. Sou professor de piano lá. E trabalho no Instituto Clef em Itapema também. Sou professor de teclado lá. Então, se você quiser fazer, você quer de Itajaí, estarei lá, né? A gente sabe que tem muitos músicos bons lá, mas eu estarei lá também podendo somar junto. Em Itapema também. Eu tenho um projeto aí que já vai sair do papel aí. Só estamos esperando aí alguns recursos, que o nome do projeto é Casa do Músico. O que vai ter nessa Casa do Músico? Vai ter um estúdio de ensaio e gravação. É um lugar de entretenimento para todo mundo que é músico e cristão. E cantor cristão, no caso, né? Então, você que depois do culto quer fazer uma resenha, em vez de ir lá no fulano lá comer um pastel, nós vamos ter tudo isso daí ali. Então, é um negócio que vai ser bem bacana. Nós vamos fazer eventos, vamos trazer pessoal para dar workshop. Então, 2026, se Deus quiser, eu já quero lançar isso daí. Glória a Deus, né? vamos estar orando por então, isso. estamos vendo se vai ser feito em Itapema ou em Camboriú. A gente está vendo ainda, né? Meus filhos estão prontos aqui, estão precisando, pai. Vai dar boa. E meu Instagram ali, né, Anderson Tecladista, para quem quiser acompanhar meu trabalho lá. Eu toco em casamentos também, faço alguns eventos corporativos que me chamam. É mais ou menos isso daí. Sim. Obrigado, viu, Anderson? Kesley! Esther, cara, muito legal o que você falou, né? Eu acho que Deus ele não vai te levar para um lugar que você ainda não tá pronto. É verdade, sobre isso. E quando ele te chamar para fazer algo, você tem que estar preparado já, né? Sim. E aí, o processo de se preparar é no quarto sozinho. É estudando sozinho ali, quando ninguém tá vendo. É aí que você tem que estudar. Sim. Porque na hora que Deus te chamar, na hora que aparecer a agenda com um cantor, não dá tempo de estudar, cara. Tem que estar pronto, né? Tá pronto, é verdade. É louco, porque toda vez que eu me preparei, toda vez que eu tirei um tempo pra estudar, Deus me levou pra grandes lugares, mano. Eu toquei com Davi Sasser, fiz uma época assim com a Lídia Moisés, do Voz da Verdade, né? Por toda a minha... É essa mesmo. Então, toda vez que eu tocava com essa galera assim, eu já tava pronto. Nunca foi algo assim que eu não tivesse pronto. E hoje eu consigo enxergar. Se eu tivesse estudado mais, Deus teria me colocado em lugares maiores. Então Deus ele não leva a gente pra certos lugares porque nós não estamos prontos. E às vezes a gente fica julgando, pô, Deus só leva o ímpio. É o ímpio que estuda, cara. Pior que bem isso. Oxe, bem relaxa agora. Então, É isso. vou falar aqui pros guitarristas, vou deixar os tecladistas pra você. Dale, Guitarrista, vai. Toma vergonha na sua cara. Vai estudar um metrônomo, cara. Vai aprender a fazer um acorde direito, porque isso me irrita. Eu até postei um vídeo essa semana. Postei um vídeo que eu tô no Insta tocando. Cara, eu fui fazer um recorte lá. Eu tô mais de 1 minuto sem fazer um acorde. Eu fiquei tão bravo, cara. Porque eu sou o guitarrista que xinga esses caras. E eu fiz isso. Eu acho que foi um contexto diferente, tá? Mas assim, é importante estudar, cara. Sim. Quando Deus quer te levar pra algo, você tem que estar pronto. E se você não estiver pronto, Ele não vai te levar. Ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. E às vezes não vai ser um cristão, às vezes ele vai ter que pôr o ímpio no lugar. Não que ele vai ter que pôr o ímpio, mas a vaga vai ser dada para outra pessoa. Sim. Então se a vaga é sua, você tem que estar pronto. Deus ele vai abrir portas, mas ele não vai... A chave é com a gente, A chave é né, com a gente. cara? Você tem que ir atrás, você tem que estudar. Então, para quem quer estudar também, Kesley Luiz Guitar, vai estar aí. Aê! Eu tenho algumas aulas disponíveis ainda, trabalho com um formato, e aí é legal, né, porque vocês que trabalham com aulas, vocês vão saber. Hoje em dia, o conteúdo tá onde? Tá na internet. Sim. Cara, é impossível a gente competir com conteúdo de internet. Impossível. Qual que é o nosso papel como professores? Dar uma mentoria sobre o que ele precisa fazer, aonde ele precisa estudar para alcançar aquele objetivo. Então o cara vai lá, não preciso de professor não, vou olhar aqui na internet. Beleza? Olha lá.
Você tem 1000 coisas para você estudar. Você vai estudar coisa que você nem precisava e você não poderia estar estudando. E vários conteúdos, cada um falou um Tudo conteúdo aleatório, diferente. Exato. Aí, tipo, a pessoa não aprende, ela se frustra porque ela não consegue evoluir. E aí, a música não é pra mim. Lógico que não é, né? Estudou errado a vida inteira. Bem isso. Aí vai fazer uma faculdade, tá lá, a faculdade, a primeira aula você vai ter que escrever. Aí lá ele obedece certinho. Agora chega na música, não, quero fazer do meu jeito, porque eu sei como é que é. Dá uma raiva, né? Enfim, vamos estudar da maneira certa. Procura um profissional, alguém que vai te capacitar e te direcionar. Porque hoje eu acho que o nosso papel não é nem ensinar, passar conteúdo. O nosso papel é te direcionar. Ó, você precisa estudar isso, isso, isso. Então, estamos aqui para isso. Dale. Só aproveitando ali o gancho que tu falou de estudar, para os tecladistas a mesma coisa, cara, pelo amor de Deus, vocês têm um setup caro, parem de usar o transpose, cara, pelo amor de Deus, velho. Vamos deixar de ser preguiçosos, vamos começar a tocar as teclas pretas também, elas fazem parte do teclado. E aproveitando também o gancho. Olha, Deus. A Você unção não do tem que profeta ter, agora aqui. gente. Dale, Não, exatamente. Você que quer fazer uma parte na área da dança artes, pelo amor de Deus, gente, procura uma escola de dança. Pra vocês só não ficar só no seu, porque a parte da dança, ela exige técnica. meu Deus. Ela exige técnica. Então, se você não tem um conteúdo, mas porque eu danço assim, tá, mas cada um tem uma coordenação motora diferente. Eu fui na igreja que a menina fazia assim, ó, ela duas voltas, uma pirueta, Meu Deus. aí ela levantava o braço. Então tem toda a isso. diferença. Mas assim, o que eu quero dizer é que através da dança profética não é somente uma dança. Através da dança é onde que você vai alcançar vidas. E a dança profética, você transmite isso para aquele que está assistindo. Não é sobre palmas, é sobre almas. Eita! É sobre isso. Lembrei do meu amigo Guto. Muitas das vezes a gente quer dançar para nós e não é para nós, é para ele. O reino é para ele, Vocês né? estão com o cajado. Então é sobre isso. A Meu gente, Deus. muitas das vezes, hoje eu faço aula de dança ali em Balneário, né? E eu tive que procurar essas técnicas para mim, né, poder transmitir isso para minhas alunas. Então, hoje a gente vai começar com esse projeto aqui em Balneário Camboriú, né? Ali na orla da praia mesmo, na areia. Vai ser um momento incrível, né? Inclusive, essa daqui vai fazer parte. Quero convidar também vocês. Dale, todo mundo. Né? bora. Leve a esposa. Minha esposa vai querer ir. Vai ser Com maravilhoso, certeza, vai vai ser um amar as meninas, conteúdo tá assim muito top e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para cada uma de Uau, nós. mas já que tá todo mundo com chicote, eu também vou ter que falar. Deixa Deus. Cantor, vai, Eita, bota aí uma eita, música agora bem vai. pentecostal. Agora Não. vai. Querida, quando você for pegar o microfone pra Meu adorar o Deus. Senhor, quando você for testar seu microfone, Dá-lhe bicuda não na fala, cara do cão. não fala, alô, Hello, som. Teste. Som, 2, oi, som. Não, não Deus. faça isso. Ei. Você não canta ei, você não fala alô. Teste. Então faça aquilo que você quer fazer. Porque os seus músicos queridos maravilhosos vão te ouvir cantar 30, 40 Sim. minutos e eles não vão ouvir ei, som. E nem vai ser nesse tom. Vai ser naquele tom bem pentecostal, porque nós gritamos. Então, por favor, faça o seu teste. Som. Não, tá? Esquece. Pega lá seu microfone, bem lindo, maravilhoso. Se você quer ser discreto, né, faz um tss, dá uma arranhadinha. Quando você quer se pegar, ou saber se tá ligado ou não, né, pra você não chegar empolgado. Bom dia, boa noite. E o microfone tá desligado. Isso é bem cruel, né? Então faz um tss pra você ver se tá testando, se tá funcionando. Mas depois, Meu Deus. depois, Segura aí. solta a voz. Uau. Que música que vai ser, hein? Sei, Amiga, eu estou aqui pra te servir. Uau. Depois de tudo isso, que música que vem na cabeça? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ai, Jesus! Ó, se você for cantar o Dali Bicuda na cara do cão, querido, canta já com seus músicos como se fosse o culto, pra eles ter a noção de Sim. como que vai ser você cantando lá, pra ter noção do retorno, pra quem tá lá na mesa do som, pra própria igreja também. Isso vai ajudar, os músicos vão glorificar de pé e você não vai reclamar de retorno no final do culto. Então vai lá, Dali Bicuda na cara do cão. Era pra tocar? Passa a sua música, passa o seu refrão e vamos avançar. Tenho certeza que a gente brincou, descontraiu, mas isso tudo que a gente falou, a gente aprendeu com a vida, né? Ninguém ensinou, cara. Ninguém falou isso. Eu queria que alguém tivesse feito um podcast e me falado isso, mas não foi assim. Mas depois de toda essa graça, nós vamos encerrar com uma
grande, linda, maravilhosa melodia que o Kessler vai soltar aí. E nós vamos sair atrás. Deus. E eu quero abençoar a sua vida, encerrando o resgate da sua voz, declarando sobre você, onde for alcançado esse podcast, que você seja tocado, impactado. E aqui você conseguiu ver que não tem religiosidade, que aqui nós não somos os melhores, mas estamos dando o melhor, que todos nós temos histórias, cicatrizes, renúncias e estamos nos aprimorando. Quem sabe um dia vamos tocar junto, cantar junto, dançar junto. Quem sabe um dia nos encontraremos pessoalmente e faremos um som lindo como esse. Quem sabe um dia você vai estar aqui na minha mesa conversando com a gente. Que Deus te abençoe. Eu quero abençoar a sua vida, seu ministério, aonde você tocar a planta do seu pé, através da sua arte, através da adoração. Que seja profundo aquilo que você faz, que não seja raso, mas que seja intenso, que seja tão profundo que as pessoas vão te procurar não pelo que você faz, mas pelo que você gera através do seu som, através da sua arte. Que Deus abençoe você. E vamos adorar. Vai, Kessler! Meu Deus! O que lembra essa melodia? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. E qual a beleza que existe em Ti, eu ainda não vi. Eu gosto dessa parte agora, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, é isso, né? Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, aleluia. Amém. É isso aí.